Boa noite, meninas. Ah, eu estava só esperando o Cris chegar. O que a gente vai falar hoje? Do que a gente estava falando agora há pouco, de equilíbrio. Então, vou tirar o som de vocês. Todo mundo sabe ligar o som e é só levantar a mãozinha. Pode ser a mãozinha analógica, pode ser o dedinho, pode ser isso, pode ser isso. Pode ser o que vocês se sentirem à vontade. Boa noite, Cris. Eu nem comecei, eu estava te esperando. Cris é uma que ela tem tudo bastante balanceado, mas mais pita. Sem dúvida tem um pita de frente, como eu gosto de colocar, né? Nós nascemos com uma proporção específica e particular de pita, vata e kapha. Eles são três movimentos em nós. Pita é o nosso metabolismo. Vata é o movimento. Kapha é a estrutura. Então, um deles que você tem, e todos temos, um predominante, esse aspecto vai predominar na tua vida. Isso não é bom nem ruim. Aliás, nada é bom nem ruim. Mas é importante que você se conheça. Porque quando você se conhece, você coloca na tua vida, como a gente estava conversando agora há pouco, através da tua intuição, coisas que somam a você. Coisas que nutrem o que precisa ser nutrido e acalmam aquilo que precisa ser acalmado. Como Mônica colocou, uma palavra que está tão batida, mas que a gente não para pensar, não para refletir. Equilíbrio. Se comer um chocolate te faz feliz, caramba, come um pedacinho de chocolate, né? Mas se você comer uma barra de, sei lá, 100 gramas de uma vez só, você vai ficar enjoado. Aquilo não vai te fazer bem, a digestão daquilo não vai pesar para qualquer pessoa. Vai pesar mais para quem tem um cafa de frente, né? Para quem tem um cafa um pouco maior do que um pita, que é o fogo. Mas para quem tem um fogo, né, Moniquinha, mais intenso, eu tenho certeza, Moniquinha, que tu come de 3 em 3 horas de boa. E a digestão vai bem, funciona bem, né? Agora, uma pessoa que é mais tem um cafa mais exacerbado, tem aquele corpo mais volumoso, não é nem nenhuma de nós aqui é tanto assim. Tem uma digestão mais lenta. Eu não sei, de repente, Marli deve ter uma digestão um pouco mais lenta. Faz sentido? Então, um pouco mais lenta. Então, ela come bem e não precisa comer logo depois. E nem fica irritada se pular uma refeição, né? Fica de boa. Agora, Moniquinha, se pular uma refeição, fica aborrecida. Faz sentido? Nem tanto? Nem tanto. Então, o cafa dela está equilibrado, porque o pita está legal. Mas se ela fizer isso com regularidade, de repente desequilibra. De repente, se você está irritada, a sua digestão não está tão boa, porque o fogo está em desequilíbrio. Então, assim, é como se a gente conhecesse a gente de forma material, estrutural. Isso é tão legal. Porque aí você se afasta de trabalhar demais, por exemplo, né? Sol é do tipo que equilibrou todos os doshas, mas que o kapha está um pouco mais abaixo do que o pita. Então é mais fácil ela se irritar do que ela estar calma. É mais fácil só, tem uma tendência isso. Uma tendência. É, Cris, que tem um pouco mais de kapha, mas tem um pita e tem um vata, você para mim ainda é um meio misterioso, igual eu sou mesmo também. É aquilo, precisa nutrir os três e precisa não exagerar em nenhum deles. Por exemplo, se ela está num ambiente agitado, ela vai ficar agitada. Isso é verdade, né? Mas também tem consciência de que está agitada. E se for para de repente, se isola num lugar quietinho, ali dentro do trabalho mesmo, aquele fogo, né, aquela agitação baixa. Então, é autoconhecimento. E o importante, e eu acho que a gente nem fala muito nisso,
são as qualidades. E a gente começar a se identificar com as qualidades dos doshas. Não só com desequilíbrio. Ah, eu sou mais pita, então eu sou irritado. Não, isso é um sintoma, isso é um reflexo do desequilíbrio. Então, se a gente conhece o que cada dosha tem de, vamos dizer assim, qualidade, de estrutura, como o kapha, tão importante, né? A gente implica com kapha que diz assim, não, kapha é o que dá volume ao corpo, né? Kapha é terra, é pesado. Mas olha o quanto é importante a gente kapha equilibrado. Ele traz estabilidade, traz estrutura à célula. Senão a vida se desfaz. Ele contém a gente, né? Eu vou até ler as qualidades de cada um, porque é muito interessante, os traços. Os traços positivos dos doshas em nós. Primeira coisa importante a gente saber que existe um lugar que se chama saúde perfeita. Te interessa esse lugar? Saúde perfeita. É quando a gente consegue equilibrar os três doshas e vivê-los plenamente. Vata, o Vata em nós. E olha como ele tem a ver com Maria, que é quase um Vata puro. Imaginativo, sensível e espontâneo. Quem fala mais aqui? Jovial e bem disposto. Então, para você ver, quando você se sente deprimida, né, quando o Vata perde tudo isso, é só colocar criatividade, movimento, né? E é interessante assim olhar para a natureza só, a calma, né? E precisa tonificar o Vata, não é só acalmar o Vata. Como é que você tonifica? Com a criatividade, com a imaginação, com movimento também, mas um movimento construtivo. Isso equilibra Vata. Kapha. Olha só o quanto é importante a gente ter Kapha equilibrado em nós. Ele é calmo, simpático, corajoso. A gente precisa ter estrutura para a gente alçar a aventura, né? Como é que a gente vai se lançar no mar com um barquinho todo fraco? Ou a gente vai se lançar no mar com uma grande caravela forte? Né? Diferente. Kapha em equilíbrio é afetuoso. Olha o teu Kapha, Marli. O quanto você precisa disso, de dar afeto, de estar junto, de acolher. Né? E o quanto ser sensível é bom, em equilíbrio. Porque a gente também pode ser sensível demais. E sofrer, e chorar. Mas quando a gente é calmo, é bom. Porque a gente descansa. Mas às vezes a gente está tão agitado que a gente não consegue descansar, né, Cris? Então a gente precisa tonificar o Kapha. Então a gente come bem. Kapha precisa de uma alimentação mais para o doce, para o arroz, para coisa suave, o sabor suave. Aí você toma aquela sopinha de batata e descansa. Dá aquela acalmada. E a gente acha que está tudo aqui na mente, não, está na tua carne. Agora eu vou falar do dosha, que é assunto de hoje. Pita em equilíbrio. Tem uma natureza apaixonada. Olha você aí, Moniquinha. Confiante, empreendedor. Traz luminosidade no olhar. Um raciocínio rápido e poder de foco. Olha um pita equilibrado, gente. Mas o poder de foco rapidamente se deteriora em excesso de trabalho, excesso de cobrança. Mas agora o pita equilibrado tem luz. O pita em desequilíbrio se cobra demais. Olha que detalhe sutil. É como se você ativasse o fogo e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Não volta. É preciso saber o tipo de corpo que a gente tem para que a gente compreenda o que está acontecendo com a gente. Não adianta controlar.
Essa questão de tentar controlar o vento em nós, olha, até de falar isso você já vê que não funciona. Como é que você vai controlar o vento, controlar a agitação? Tonificando o Kapha. Entende que eles se equilibram, né? Afinal, são 5 elementos. Então, se você está com vata em desequilíbrio, está agitado, aquela coisa, você vai descansar. Então, como curar um workaholic? E esse é o segredo para viver plenamente. É descobrir como regular a temperatura. E olha só que interessante, como equilibrar. Vou falar uma palavra para vocês que vocês nem conhecem mais. Nem conhecem. Moderação. E você percebe, vou voltar para a Mônica, você falou em equilíbrio. Olha o quanto você é ciente de você. É a sua palavra de cura. Quando a gente está com pita em excesso, e todo mundo aqui tem pita, Solange tem um pita. Eu acho que você pega, Solange, quase assim, 40% pita, 25% vata e um kapha lá atrás. Porque pita, quando a gente tem ele de frente, a gente se irrita com facilidade. Porque a gente busca a perfeição. E a gente se cobra a perfeição. E a gente cobra do outro a perfeição. Aí isso vai fazendo uma bagunça. Que como é que a gente trata isso de volta? Moderação. É a palavra, é equilíbrio. Quando você se perceber irritado, você vai dizer assim, putz, o meu pita está desequilibrado. Você não vai dizer, eu tenho direito a sentir raiva, vingança dessa pessoa. Afinal de contas, essa frase já ficou até famosa, essa frase. Afinal de contas, né, você se justifica da raiva. E de verdade é só o seu pita em desequilíbrio. E se você para e pensa, moderação, frescor. Olha que outra palavra linda. Você gosta de beber coisa fresquinha, Mônica? Quem gosta de coisa fresquinha? Quem tem essa coisa, essa mania? Você gosta de beber água geladinha? Normalmente, você vê, né? Normalmente, quem gosta de alimento fresco, salada, é porque tem um pita de frente. Vocês veem que vocês devem ter eles equilibrados. Você sabe o que ajuda o pita? Se expor a ambientes de beleza natural. Gente, isso não é um tratamento lindo? E a gente nem olha, nem olha. Tem uma história antiga que eu acho que só Maria e Cris já ouviram, eu vou contar de novo. O meu pai, que era psicanalista, uma vez me contou uma história de um paciente dele, que um dia chegou no consultório e disse assim, doutor, o senhor sabia que a floresta é verde? Essa história é verdade. A pessoa nunca tinha, era um workaholic, nunca tinha reparado a cor da floresta. E eu sei que todo mundo aqui gosta de planta, mas vocês repararam que tem vários tons de verde? Eu, pessoalmente, conheço uma criatura que não vê os tons de verde, é tudo verde. Então, assim, é desconexo. Você se desconectou daquilo ali. Então, é importante essa conexão para acalmar o pita. Atenção ao lazer. A gente está num mundo que você dizer para alguém que você descansou de manhã e deu uma volta, a pessoa até pensa mal de você. Porque a gente tem que ficar ligadão de manhã até de noite, não é, Cris? Ligadão de manhã até... Se você disser que foi passear no parque só para olhar a flora, meu Deus, ouvir uma música. Ouvir música fazendo o quê? Não é a pergunta? Você ouviu música. Isso é terapêutico, gente, não é terapêutico mimimi, né? Para você dar uma relaxadinha, não, é terapêutico profundo. Vai evitar que você se irrite, né? Que você xingue o ciclista. Pena que a Adriana não está aqui. Outra coisa importante, o equilíbrio entre o descanso e a atividade. Isso é outra coisa que a gente não leva em consideração. É atividade em cima de atividade, em cima de atividade, e não descansa. E é importante não se esforçar demais para o nosso pita. É aquele momento que você diz assim, eu estou cansada, mas eu não vou descansar porque eu vou fazer mais uma coisinha.
Aí você perdeu o sono. Porque a insônia é um sintoma de desequilíbrio de pita. Então, se você passa do horário bom de dormir, que tem isso, sabe, gente? Entre 10, 10 e meia, começando às 9 e meia. Quem consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu vou dormir às 11. Mas eu tento ficar até às 11, no máximo. Porque até hoje em dia eu trabalho até mais tarde. Evitar ficar obcecado com resultados. Isso equilibra a pita. Então, pensa, por que vale a pena eu equilibrar o meu pita, que todos nós temos, o nosso fogo interior? Porque a gente aprende a ter foco. Porque a gente tem entusiasmo em vez de ansiedade. Não é legal? A gente tem a mente clara em vez de irritada. Então, não é uma coisa que é um luxo, um mimimi. Não é uma coisa interessante só. Essa é a diferença. Quando a pandemia começou, eu ganhei de um professor meu 970 horas de medicina ayurvédica. Quantas horas das 970 horas eu assisti? Nada. Nada. Porque não adianta você ter um monte de conteúdo, isso eu realizei na hora, assim. Um monte de conteúdo se você não aplica. Então não adianta eu dizer para você assim, todos os aspectos, as ervas, os alimentos que equilibram pita. Se você não para um instante para olhar a natureza. Você pode tomar todo o remédio do mundo para sua depressão. Se você não buscar uma coisa criativa para fazer, você vai continuar no mesmo estado. Então, não adianta você saber muita teoria sobre alguma coisa se você não coloca ela no teu dia de hoje. Sabe, meditação era uma coisa que eu sempre achei muitíssimo interessante. Desde a época que eu estudei meditação taoísta em 2002. Mas até pouco tempo atrás, até coisa de 3 anos atrás, eu não entendi o que era. Porque é muito mais sério do que a gente imagina. Meditação não é só acalmar a cabeça. É trazer para a sua célula, que possui os 3 doshas, equilíbrio. Como é que eu faço um link entre uma coisa e outra, gente? Através de uma coisa que chama terapia da bem-aventurança. Porque bem-aventurança é igual inteligência. Não é alguma coisa que eu possa definir com facilidade para vocês. Mas bem-aventurança é aquele estado de equilíbrio em que você está se sentindo bem. Todo mundo identifica esse estado. Você está bem, está leve, não por um motivo externo, nem por alguma coisa que você ganhou, nem por um estado de segurança financeiro, vamos dizer assim, mas porque simplesmente você está bem, todo mundo conhece isso. Em conexão com você, com as tuas marés, com os seus climas internos. Então, como encontrar esse equilíbrio, essa sensação de bem-aventurança, na qual você tem foco, assertividade, saúde perfeita, e a conexão existe entre o corpo e a mente. É nesse ponto, quando a gente consegue equilibrar o movimento em nós, o metabolismo em nós e a estrutura em nós. Quando você consegue dar o que o teu corpo precisa. Mas, às vezes, Maria precisa de mais descanso que Cris. Como é que a gente descobre isso? Através dos doshas, através do que existe em nós. De repente, você está comendo muita pimenta e isso está afetando o seu pita. De repente, você está fazendo muita dieta de proteína e você precisa, quem precisa equilibrar o kapha. Quer ver uma coisa bem simples sobre alimentação? E dieta cetogênica de excesso de proteína, com pouco carboidrato, não te deixa irritada? Todo mundo que já fez, Maria não fez essa dieta, mas todo mundo que fez essa dieta, sei já viu falar que a pessoa fica irritada e com mau hálito, porque você ativa demais o teu fogo interno. Então é preciso encontrar esses equilíbrios, o equilíbrio dos 3 doshas. Por isso que vocês vão receber por e-mail aquele questionário para a gente ver bem específico o tipo de cada um. Gente, eu vou abrir um minutinho para perguntas, porque é um assunto que todo mundo quer perguntar alguma coisa, né? Fala, Cris.
Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Esse questionário, são mais de 100 perguntas que você falou, né? Assim, você acha que a gente sozinho consegue responder? Então, A gente... eu vou até te explicar essa coisa do questionário que é bem interessante. É assim, não é uma pergunta assim de certo e errado, nem de sou ou não sou. É uma proporção. Não são 100, não, eu acho que são 75. São 25 de cada um. Então, é, por exemplo, assim, olha que interessante, a gente estava falando até de proporção, né? Exatamente essa que é a questão. Por exemplo, você dorme bem? De 1 a 6, sabe? Você se sente irritado em tal situação? De 1 a 6. Então, assim, é uma gradação. E dentro dessa gradação, depois você soma, eu acho que é até 90, a soma de tudo. Então, vou dizer assim, o seu pita vai dar 30, né? O seu cafa vai dar 70. O seu vata vai dar 40. Aí você vai saber que você tem essas proporções. E dentro dessas proporções, a gente vai fazer uma pesquisa. Porque cada dosha predomina em um tecido do corpo. Fala, meu amor. Quer falar de novo, Cris? Não, tô acompanhando. Por exemplo, a digestão tem muito a ver com pita, porque é o fogo digestivo, Agni, que a gente sempre precisa tonificar. Porque o fogo digestivo não só digere o alimento, como ele digere as emoções. A gente não fica acumulando toxina. Então, quando o seu pita está equilibrado e você se aborrece com alguma coisa, você digere aquilo, né? Engraçado que a gente fala isso, né? Eu não digeri aquilo que a pessoa me falou bem, né? Eu não vivenciei aquilo bem. E às vezes é o seu fogo digestivo. Aí você quer se obrigar a se sentir de uma certa forma. Você quer suportar aquilo. E de repente você não precisa suportar aquilo, você precisa melhorar sua digestão daquilo. Você quer perguntar, Cris? Não, não, desculpa. Então eu É vou que eu tô tirar com, seu som. assim, é que eu tô com o celular aí também. Ah, tá bugada hoje. Mas qualquer coisa você faz mãozinha analógica. Então, quando você tem o kapha em desequilíbrio, né, a tua estabilidade, a tua estrutura em desequilíbrio, você sempre vai se sentir agitado. Não adianta você fazer nada, você precisa tonificar a kapha. Como é que você tonifica a kapha? Meditando. O que a meditação traz? Aquele estado que eu ia explicar para vocês de bem-aventurança, em que a sua célula funciona em saúde perfeita. Então você pensa o seu melhor, você expressa o seu melhor, você tem entusiasmo pela vida. A vida, a existência se torna um pouco mais iluminada, porque o seu ponto de vista muda. A sua forma de enxergar o seu dia a dia muda. Isso faz toda a diferença. Quando você diz assim, quero transformar a minha realidade, mas eu preciso me transformar primeiro, volto. A gente precisa aplicar a Ayurveda ao dia a dia. Não adianta, não adianta, a gente não vai ter um bom resultado se você não tomar uma decisão de pequenas transformações. Não adianta. Não adianta você simplesmente querer sem fazer. E essa ação, a ação, o movimento tem a ver com vata. Aí o seu vata está desequilibrado. Aí você está muito agitado e aí você não fica o quê? Assertivo. Vata governa os outros doshas. Então, vata, eu estava falando que cada dosha age em um tecido do nosso corpo. Vata é predominantemente o nosso sistema nervoso. Então, ele coordena os outros doshas. Se você não tem um sistema nervoso que está emitindo bem, você não vai sentir de volta bem. Isso é muito sério, gente. Preste atenção no que eu estou te falando. Se você não tem essa transmissão entre o sentir e o perceber, você está percebendo o mundo de uma forma enganosa.
uma forma que te afeta de uma forma ruim. Então, você está perdendo o que é a sua coragem. Entende porque a falta de estabilidade do sistema nervoso te traz uma dificuldade de ter coragem? E o quanto é importante a gente ter coragem nos dias de hoje para transformar? Então, o quanto é importante você acalmar o sistema nervoso para que você tome decisões assertivas. Não é possível diferente. Eu sempre falo para vocês como é que Almir Klin, no meio da tempestade, teve calma. Não foi só porque ele decidiu, foi porque ele estava equilibrado, ele sabia o que ele queria. A gente precisa saber o que quer, a gente precisa acertar o caminho. E como acertar o caminho se o barco está furado? O barco está entrando água. Né? Você não está conseguindo jogar essa água para fora porque você está confuso. Então, é importante encontrar o que cada doce está em desequilíbrio. Mas o que equilibra todos eles? Meditação. Agora, como meditar se você está agitado? Mudando o seu dia a dia. Uma coisa que eu conversava muito com o Cris na época, assim, não adianta você trabalhar num ambiente que te causa um mal-estar muito grande e tentar chegar em casa e meditar. É muito, muito, muito difícil. Então, o que que ela fez e o que que eu faço hoje em dia também? Torna o dia a dia uma coisa mais estável, mais organizado. Então, você precisa agir sobre o seu dia a dia para que os seus doshas se equilibrem. Se não vira mais alguma coisa que você diz, a culpa é do dosha. Afinal, eu sou vata, né? E eu fico agitado mesmo, é a minha personalidade. Lembrando que yoga é uma mudança profunda de personalidade. Fala, Mônica. Me fala de novo, que eu estou anotando aqui, o que, que é cada dosha? Você falou agora recente que... peraí que eu anotei aqui. Ai, 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 ai. Só para eu ter aqui. Que o vata é o sistema nervoso. E Sim. o pitta e o kapha, o que são? Então, agora eles vão ficar mais espalhadinhos, olha só. Pitta, ele tem a ver com o nosso metabolismo. Então, ele é o nosso fogo digestivo, ele é a energia que gira no corpo, ele é o sangue na parte estrutural e ele é o nosso intestino. Uhum. Kapha é o tecido adiposo, é o osso, é o que dá estrutura, é o que nos dá contenção. Pitta também é a pele. Você vê que quando você está com excesso de fogo, você tem erupção na pele, né? Você tem acne. Tudo que parece fogo, se você parar para pensar, uma espinha não parece um fogo saindo de nós? Sim. É o coração, é Pitta. Tanto que quando você tem muita agitação, seu coração se agita, né? Vata também é tudo que é movimento em nós. Então, Vata também tem a ver com o movimento peristáltico, o movimento das nossas artérias. Tem a ver com o batimento do coração. Então, percebe, não é tão cartesiano quanto a gente pensa, né? Tudo no Ocidente. As coisas estão acontecendo as três ao mesmo tempo. Porque existe uma parede na célula que é Kapha. Existe a mitocôndria na célula, que é Pitta. E existe um movimento de entrada e saída da célula em todos os seus aspectos, que é Vata. Então, são climas. E eu gosto que você pense em climas, porque, assim, pensa que Pitta é o sol em você. Vata é o vento. E Kapha é tudo que te contém. É tudo que é matéria. É tudo que é estrutura. Né? É o que dá chão. E é o que dá
é o que dá para a gente, por exemplo, na concentração, a zona periférica. É o que existe. Vata é o que não existe ainda, é o espaço. Então, a parte vazia da célula é Vata. E da mesma forma que a gente fala dos corpos, Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, a gente também está falando que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante uma palavra que eu vou colocar para vocês e leva para a tua vida, ela é curativa. Essa palavra é regularidade. A gente brigava muito aqui com rotina. Rotina é alguma coisa que você faz automático. Você nem sabe mais por que você toma o suco verde de manhã, mas você toma. Você nem sabe por que você faz aquilo. Mas agora, se você faz o suco verde, olha que diferença. E nós já vimos vários filmes em que a emoção de quem está fazendo a comida passa para a comida. Né? A gente está falando disso. Comer com consciência. Fala, Moniquinha. Não? Eu respondi? Que bom. Vou tirar seu som. Muito bom. Se faltar alguma informação ou se tiver qualquer dúvida, realmente pode me interromper. Porque a gente está falando de vocês. A gente está falando do que acontece, não da teoria. Porque na teoria você pode falar assim, eu sou muito vata, eu sou assim mesmo. Não, mas a gente busca esse lugar que chama saúde plena. A gente busca esse lugar, porque é a partir desse lugar que a transformação acontece. Senão você continua no mesmo lugar. A vida está simplesmente acontecendo ou você pretende interferir? Você pretende continuar, e a gente fala muito disso aqui, né? A vida sempre foi assim até hoje. E você pode continuar sendo assim. É muito importante. A transformação, a plenitude da vida, ela acontece quando a gente trabalha por ela. Não quando a gente vai deixando acontecer. E a vida vai, né? Então, a partir de hoje, regularidade. Dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é muito difícil, ok. É como eu te falei da zona vermelha, da amarela e da verde. Falta de sono é vermelho. Uma noite sem dormir é uma coisa muito séria na tua vida. 3 noites sem dormir, você está afetando a sua saúde de uma forma muito intensa. Então, qualidade de sono é muito importante. Regularidade. Se alimentar com a frequência que deve ser, de uma forma organizada, né? Comi uma feijoada ontem e hoje vou fazer jejum. Isso não te faz bem. Nem para a sua cabeça, nem para nenhum dos doces. Então, volto a dizer, bom senso. Fazer exercícios e ter descansos regulares. Essencial. Ter prazer no dia a dia. O que você faz que não tem objetivo nenhum? Já fez essa pergunta? Uma coisa que não tem objetivo nenhum. Você não pinta porque você é terapêutico. Você pinta porque é bom. Gente, eu vou contar para vocês um negócio muito doido. Você sabe que eu faço kombucha sem objetivo nenhum, por puro prazer, porque eu amo de paixão. Todo mundo sabe disso. E eu acabei vendendo para vocês. Então, às vezes, o que é absolutamente seu objetivo por prazer transforma uma coisa muito incrível depois. E eu não admito hoje em dia fazer o meu kombucha por puro comércio. Então, vocês sabem, eu faço o sabor que eu quiser, quando eu quiser, da cor que eu quiser. E ele é fantástico. Porque me dá prazer fazer. Quando eu estou chateada, eu vou lá fazer, eu fico bem. É melhor que dançar na cozinha. Vocês viram a musiquinha do Dançar na Cozinha? A musiquinha importante aquela, tá? Ouçam aquela música. Aquela música faz as pessoas dançarem. Qual é a música que faz você dançar? Você já dançou na cozinha? Você entende a importância de dançar na cozinha? Isso é muito sério. Porque às vezes você está muito aborrecida com uma coisa séria até. Às vezes a gente perdeu alguém.
Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, que ela perdeu uma situação, ela foi uma situação séria na vida dela, e ela mandou um recado para mim assim: Ana, não vou fazer yoga esse mês porque eu preciso curtir o meu luto. Eu entendo, acho que cada um vive, sabe, as coisas que quer viver do jeito que quer viver, não é crítica isso. Mas você imagina o que aconteceu com as suas células durante esse mês? A decisão é sua. Sabe? O quanto você está deixando as emoções controlarem a tua vida. E, gente, a tua vida são as suas células que estão envelhecendo, que estão se tornando malignas para você. Não necessariamente tumorais para você, mas elas estão se tornando malignas. As células do seu estômago podem estar se tornando uma úlcera, dependendo de como você está vivendo. Ou você está indo passear ouvindo música nas feirinhas do Rio de Janeiro. Isso é muito terapêutico. É isso que a gente precisa fazer, coisas legais, coisas que trazem bem-estar. Aí volta aquela palavra, bem-aventurança. Você é responsável pela saúde das suas células. O nosso corpo é programado, segundo Deepak Chopra, para 120 anos, fechar os olhos, soltar o ar e partir. Sem nunca adoecer. Interessa? Interessa. Tem um pessoal que adora essa frase que eu tenho dito e eu acho tão importante. Olha só. O que você está fazendo da tua vida, irmã? O que você está fazendo? E eu faço essa pergunta de um lugar de muito conforto para mim, porque eu muitas vezes ferrei com a minha saúde e depois, com bom senso, tratei ela de volta. E hoje em dia eu cuido das sequelas de uma vida muito intensa, né? Todo mundo cuida de sequelas de vida intensa, de alguma coisa, alguma dor, né? E lembrando que a dor, ela é um sintoma de desequilíbrio de vata. A dor não tem que existir. Quando a gente descansa, não melhora a dor? Então, avalia que a qualidade de vida tem a ver com a qualidade de consciência que você tem da vida. O que você está trazendo para a tua vida? De que você está se nutrindo? E eu quero deixar para vocês um pensamento. As respostas não são tão importantes, as respostas certas. O que é importante são as perguntas certas. Então, faça as perguntas certas para você. Estou comendo bem? Estou vendo filmes de violência em excesso? Como me sinto a respeito do outro? Tenho passeado, descansado? Tenho me dado prazer? Faça você as perguntas certas, reflita sobre a sua vida. A sua vida depende disso, tá? Forte e contundente. Irmãs queridas, alguma pergunta, por favor? Sabe que eu adoro perguntas. Pode perguntar tudo, Moniquinha, que quiser de pita, vata e cafa. Marli, tá bem aí, meu amor? Tá joia? Muitas pessoas me perguntaram sobre desequilíbrio de cafa, né? Porque o desequilíbrio de cafa, ele tem uma peculiaridade. Ele deixa a gente meio embotado, meio sem vontade de se mexer, meio, como é que eu vou dizer, deprimido, pode ser? Como é que a gente trata isso? Parece óbvio, mas trazendo novidade para a vida. Novidade no tempero que a gente bota na comida. Novidade em estímulos diferentes. Uma boa caminhada, coisas que te dão prazer. Movimento. Basicamente, movimento. Movimento, natureza e uma alimentação variada, mas principalmente tempero. Então, pare e pensa. Quando a gente está deprimido, a gente precisa botar o que na vida? Tempero. Então, todas as respostas estão em nós. A gente precisa realmente
é sintonizar esse rádio aqui numa boa modulação de frequência, a modulação de frequência de buscar esse lugar de saúde perfeita. E a busca é diária, somando a cada dia atitudes positivas, construtivas e desejos saudáveis. Desejos de comer maçã. Você sabe, vou falar para vocês, ayurvedicamente, uma maçã por dia equilibra os 3 doshas. Isso eu aprendi quando eu fiz formação. Mas o difícil é achar uma maçãzinha orgânica. Então, quem não tiver uma maçãzinha orgânica, a maçã equilibra muito. Lembrando que maçã cortada também não pode de um dia para o outro. Alguma pergunta? Gostaram, pessoal? Ah, feliz. Gostou, Sol? Da solução da cebola? E qualquer pergunta sobre alimentação, pode mandar para mim. Eu pesquiso, né? Eu tenho... Tudo que eu pesquiso é em livro, é em papel, e são de grandes vaios os livros, médicos ayurvédicos, antigos. Como esse livro, que eu tiro muita informação, e eu estou tirando esse questionário, que é de 1968. Mas sente esse questionário como aqueles questionários antigos de revista. Quem tem a minha idade conhece. Um questionário que vai te deixar leve, divertida, né? E que a gente vai buscar aos poucos, juntas, encontrar esse equilíbrio dentro e fora. Tá bom? Amanhã eu vou passar uma respiração nova, tá? Um pranayama novo, que equilibra os 3 doshas. Gostou, Sol? Você quer falar? Fala. Vem cá falar. Eu não sei tirar o seu, você tem que tirar aí, ó. Vou pedir para ativar o seu som. Eita, pedir para ativar o som. Quer falar, Sol? Só você falar. Agora foi, pode falar, Solange. Não, é que você falou da maçã, Hum. aquela receita que eu te passei é muito saudável. Muito saudável. Põe no grupo, por favor. Consumir todo dia, pelo menos umas 3 colheradas daquela receita é muito bom, da maçã. E ela vai botar no grupo para gente. Vamos comer maçã. E muito bom. Obrigada a colaboração, Sol. Adorei. Fantástico. Gente, espero que tenha sido proveitoso para todas. Sim. E a gente vai seguir nas quartas-feiras com os temas que vocês escolherem e temas que vão somar a nossa saúde. A gente se desintoxicar cada vez mais. Porque a Ayurveda é basicamente isso. Tonificar o fogo digestivo e eliminar a toxina. Então, qualquer dúvida sobre eliminar toxina, de repente, semana que vem a gente fala disso. Chama AMA. A toxina pode ser mental ou física. Bem interessante. Então, cada vez mais nos liberando de toxina e nos tonificando para que a gente tenha longevidade, vitalidade e paz. Muito bom, gente. Quer falar, Cris? Não, só eu gostei desse tema para a semana que vem, como eliminar toxinas mentais. Gostou? Gostei. Então é esse tema. Curtiram, gente? Vamos fazer esse tema semana que vem. Podem mandar sugestões, perguntas, tá? E eu vou fazer uma explanação da medicina ayurvédica e da medicina chinesa, nesse contexto de toxinas, tá? Namastê. Ah, vamos fazer fotinha? Só na quarta-feira que dá para fazer fotinha, que nos outros vocês estão dormindo. Muito obrigada, gente. Muito bom. Namastê, encontro com vocês quinta e sexta, com todo mundo quase. Fiquem com Deus. Gratidão.